O julgamento. Há momentos em que a consciência humana é mais severa que qualquer tribunal. Há decisões que, mesmo esquecidas, permanecem gravadas no espírito, e um dia, inevitavelmente, retornam para serem revistas, sob a luz da verdade que não se apaga. Esta é a história de Antônio Vasques, um advogado brilhante e racional, ateu, um homem que acreditava dominar as leis dos homens, mas que ignorava as leis invisíveis que regem a alma. Durante anos construiu seu sucesso com base na razão, na frieza e na manipulação. Mas a justiça divina, paciente e silenciosa, esperava o momento certo para agir. Quando o passado começou a chamá-lo pelo nome, ele descobriu que existem tribunais que não se encontram em prédios, mas dentro da própria consciência, e que o verdadeiro julgamento nunca prescreve. O relógio marcava 3h28 da madrugada. A cidade dormia sob uma chuva fina e constante, e o vento batia nas janelas do escritório de Antônio Vasques, um dos advogados mais respeitados e temidos de Belo Horizonte. Lá dentro, as luzes estavam acesas. O brilho frio dos refletores de teto recortava o ambiente com uma clareza quase cirúrgica. Livros de direito empilhavam-se sobre a mesa, entre eles uma garrafa de uísque pela metade, papéis amassados e um crucifixo antigo pendendo de uma corrente, jogado no canto. Antônio estava só, tenso, os olhos fundos e vermelhos, os dedos tremendo sobre a superfície da mesa de mogno. Nos últimos dias, ele não dormia. Dizia a si mesmo que era apenas cansaço, resultado de anos de trabalho exaustivo e causas complexas. Mas, no fundo, sabia que não era apenas isso. Havia algo errado, algo que ele não conseguia explicar pela lógica nem afastar pela razão. Desde uma semana antes, vozes o seguiam. Primeiro vinham como sussurros distantes, indistintos, misturados ao som da chuva ou ao ruído das ruas. Depois tornaram-se mais claras e mais íntimas. Chamavam seu nome. Sussurravam histórias, datas, nomes de pessoas que ele havia defendido anos atrás. E o mais perturbador, os nomes pertenciam a clientes mortos. Naquela madrugada, porém, não eram apenas vozes. O ar dentro da sala parecia denso, como se o oxigênio tivesse peso. Antônio levantou-se devagar e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade estava envolta no nevoeiro acinzentado, e as luzes dos postes tremeluziam como velas prestes a apagar. Ele sentiu um arrepio subir pela nuca. Foi quando ouviu o som. Um som metálico firme, 3 batidas na porta. Toques espaçados pesados como se alguém do outro lado estivesse marcando o ritmo da própria respiração. Antônio engoliu em seco. "Quem está aí?" perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio, e em seguida mais 3 batidas. Ele hesitou, o coração acelerado, o suor escorrendo pelas têmporas. Deu 2 passos e com mão trêmula abriu a porta. O corredor estava vazio. Nenhum som, nenhuma presença. Apenas o eco distante da chuva. Mas quando voltou-se para dentro da sala, ela estava lá. Uma mulher, sentada na poltrona à frente de sua mesa, com o corpo ereto e as mãos repousando no colo. O vestido escuro contrastava com a pele pálida, quase translúcida. Os cabelos caíam soltos sobre os ombros e os olhos, aqueles olhos, tinham um brilho frio cortante, como se refletissem algo que não pertencia a este mundo. Antônio deu um passo para trás. O copo que segurava caiu e se estilhaçou no chão. "Quem é você?" Ele sussurrou sem fôlego. A mulher levantou lentamente o rosto. "Você não se lembra de mim?" perguntou a voz suave, mas firme. O som parecia vir de longe, com um leve eco, como se atravessasse a água ou o tempo. Antônio piscou, confuso. Ele tentou raciocinar. "Isso é um sonho. Eu estou sonhando." "Não", disse ela. "Você está acordando." O advogado recuou até encostar-se à parede. Naquele instante, a luz do escritório começou a piscar. As sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria, distorcendo-se como se tivessem vida. E então, a mulher levantou-se. Ela caminhou devagar, quase flutuando. A cada passo, o chão rangia, mas seus pés não pareciam tocá-lo completamente. Quando parou diante dele, Antônio pôde ver algo que o paralisou. O rosto dela estava parcialmente queimado, com marcas profundas no lado esquerdo, como se tivesse sido atingida por fogo. "Meu nome é Lígia Prado", disse ela. "Você me defendeu há 12 anos. O sangue de Antônio gelou. Ele se lembrava. Lígia fora acusada de incendiar o próprio apartamento, matando o marido e o filho pequeno. O caso teve grande repercussão. E ele a livrou da prisão manipulando o depoimento de uma testemunha e escondendo provas que a incriminavam. Sabia que ela era culpada, mas não podia perder o cliente que o financiava por trás do processo. Lígia fora absolvida.
2 semanas depois foi encontrada morta, carbonizada no mesmo local do incêndio original. Isso não é possível, murmurou ele, cambaleando. Você está morta. Ela sorriu levemente. Sim, e é por isso que eu posso estar aqui. As luzes apagaram-se completamente. Apenas a luz dos relâmpagos iluminava o escritório, em flashes rápidos e frios. Quando o trovão explodiu ao longe, ele percebeu que não estavam sozinhos. Atrás de Lígia, no fundo da sala, começaram a surgir outros rostos. Homens, mulheres, jovens, velhos. Alguns com ferimentos visíveis, outros com expressões vazias, todos com os olhos fixos nele. Antônio reconheceu vários deles, antigos clientes, todos mortos, todos com histórias manchadas de culpa e de injustiça. A voz de Lígia ecoou, agora mais grave. Você construiu sua carreira sobre a mentira. Comprou verdades, vendeu inocências. Eu apenas fiz meu trabalho. Ele tentou responder, mas sua voz falhou. E agora, Antônio Vasques, o julgamento é seu. O chão pareceu tremer. As paredes se dissolveram em névoa. O escritório desapareceu, dando lugar a uma sala imensa circular, cercada por colunas de luz dourada. No centro, uma mesa brilhante, como feita de vidro líquido, e ao redor dela, espíritos. Centenas. Todos observando-o em silêncio absoluto. Não havia teto nem chão. Apenas um vazio infinito onde ecos distantes se perdiam. Ele tentava gritar, mas não conseguia. As palavras saíam como sussurros mudos, engolidos pela própria consciência. Uma figura surgiu à frente. Alta, serena, envolta em luz. A voz era calma, sem emoção. Antônio Vasques, você será julgado não pelas leis dos homens, mas pelas leis da consciência. Antônio caiu de joelhos. Lágrimas lhe escorriam pelo rosto, misturando-se ao suor. Eu posso reparar. Eu posso mudar. E implorou. Lígia aproximou-se mais uma vez. A reparação começa quando você aceita ver. Ela estendeu a mão. Quando os dedos quase tocaram o rosto dele, uma chama azulada envolveu o ambiente. As imagens começaram a girar ao redor. Cenas de julgamentos, mentiras, lágrimas de famílias destruídas. Cada rosto que aparecia o encarava com dor, mas também com expectativa. Você será conduzido, disse a voz luminosa. E lembrará de cada passo que o trouxe até aqui. Então tudo escureceu. O som cessou. O corpo de Antônio tombou sobre o chão do escritório. E o silêncio foi total. Mas, antes que a escuridão o engolisse por completo, ele ouviu, vindo do fundo do nada, a voz de Lígia. Agora você verá o início de tudo. As raízes da negação. O tempo recuava como se a consciência de Antônio fosse puxada por um fio invisível. De repente já não havia mais escritório, nem chuva, nem relâmpagos. Havia apenas o cheiro de cera de chão, o som distante de passos apressados e o eco de risadas infantis. Ele abriu os olhos, e viu-se em uma sala de colégio antigo. As carteiras de madeira riscadas, o quadro negro com traços de giz branco, e uma janela aberta por onde entrava o vento frio das manhãs de inverno. No fundo, uma criança de cerca de 9 anos observava o pátio com um olhar sério e distante. Era ele mesmo, Antônio em sua infância. A lembrança o envolveu como um véu. O pequeno Antônio era um menino introspectivo, observador, filho único de um casal marcado pela dor e pela rigidez. O pai, Eusébio Vasques, era policial militar, homem duro, pragmático, que acreditava apenas no que podia ver. A mãe, Helena, era uma mulher de fé silenciosa. Acreditava em Deus, fazia preces antes de dormir, e mantinha escondido dentro de uma Bíblia um papel amarelado com uma oração que dizia: nada se apaga na eternidade. Tudo se repara. Certa noite, quando o pai ainda estava de serviço, Helena chamou o filho ao quarto. A lamparina lançava sombras suaves pelas paredes, e o cheiro de roupa limpa se misturava ao aroma do café que vinha da cozinha. E Antônio, disse ela com voz calma, você acredita que existe algo depois da morte? O menino hesitou. Eu acho que não, mãe. O pai diz que quando a gente morre, acaba. Helena sorriu com uma tristeza doce. Seu pai é um bom homem, mas há coisas que ele não entende. A vida não termina, meu filho. Às vezes, ela apenas muda de roupa. Ele riu, achando graça na expressão. Mas, dentro dele, a semente da dúvida já estava plantada. Nos dias seguintes, Helena começou a passar mal. Febres longas, fraqueza, olhos fundos. Os médicos da cidade diziam que era infecção, outros que era nervoso. Mas ela sabia, seu corpo se despedia. Numa madrugada fria, Antônio acordou com o barulho da chuva e viu o pai ajoelhado ao lado da cama dela, chorando. Helena, pálida, acariciava a cabeça do filho. Cuide da sua consciência, meu amor. Um dia, tudo que a gente faz volta para ser visto outra vez. Foram as últimas palavras que ela conseguiu dizer.
Antônio ficou imóvel, sentindo o corpo gelado da mãe e o peso do silêncio. Do lado de fora um trovão ecoou, o mesmo som que anos depois, ele ouviria em seu escritório, no instante do julgamento. A morte da mãe transformou a casa. Eusébio se fechou em trabalho e bebida. O menino cresceu cercado de ordens e castigos. A fé que antes iluminava o lar foi substituída por gritos e prateleiras de garrafas vazias. Antônio aprendeu cedo que a emoção era uma fraqueza, e prometeu a si mesmo jamais ser vulnerável. Aos 18 anos, ingressou na faculdade de Direito. Era um aluno brilhante, admirado pela frieza e pela lógica. Nunca se envolvia emocionalmente com nada. Para ele, o certo e o errado eram conceitos moldáveis, tudo dependia de quem estava pagando a conta. No segundo ano de faculdade, um professor, velho e calmo, lhe fez uma pergunta que o irritou profundamente. Vasques, você acredita na justiça divina? Ele respondeu com desdém. Não, professor. Justiça é feita por homens e homens erram. O professor o observou por um longo tempo antes de responder. E é justamente por isso que existe a divina. A turma riu, e Antônio se calou, mas as palavras ficaram ecoando. Ele não sabia, mas naquele instante, uma presença o observava. Helena, do outro lado da vida, acompanhava cada passo do filho, aflita. Sabia que ele caminhava para um destino de orgulho e dor, e orava para que um dia a lembrança da fé renascesse. Os anos passaram. Formado, Antônio abriu seu próprio escritório. A cidade o via como promissor, articulado, frio. Logo começaram os grandes casos, empresários políticos, criminosos ricos. Ele defendia todos. E vencia quase todos. Uma noite após uma vitória controversa, em que inocentou um empresário acusado de desvio de verbas, foi celebrar num restaurante caro. Enquanto brindava com os colegas, um garçom aproximou-se e deixou cair, sem querer, uma garrafa de vinho que estourou ao lado dele. O som do vidro se quebrando o fez-se encolher de susto, e por um instante ele teve uma visão. A garrafa caía em câmera lenta, o líquido vermelho se espalhava como sangue, e ele viu, no reflexo do vinho, o rosto da mãe. Helena sorrindo, mas com lágrimas nos olhos. Ele piscou e a visão se foi. Cansaço, pensou. Apenas cansaço. Mas aquela noite marcou o início do que ele chamaria, anos depois, de os sinais. Primeiro, vieram os sonhos. Via pessoas que defendia pedindo perdão. Via salas cheias de papéis em chamas. E ouvia vozes chamando seu nome de dentro da fumaça. Depois começaram os apagões de memória. Momentos em que ele assinava documentos, e ao recobrar a consciência, não se lembrava de tê-los lido. Clientes o procuravam agradecendo por acordos que ele sequer recordava de ter feito. Era como se outra força, invisível, fria e implacável, guiasse sua mão. Uma tarde, ao sair do fórum, uma mulher idosa o abordou. "O senhor é o Dr. Vasques?" Perguntou com a voz trêmula. Ele confirmou. Ela segurou sua mão com firmeza surpreendente. "O senhor me tirou da cadeia há 3 anos. Disse que eu era inocente." Ele se espantou. "Que era, não?" Ela sorriu de forma estranha. "Eu era culpada, doutor, mas o senhor acreditou em mim. Ou fingiu." Depois se inclinou e sussurrou. "Cuidado. Quando a gente brinca de juiz, um dia o tribunal vem buscar a conta." Ela se afastou devagar, misturando-se à multidão. Antônio ficou paralisado. Aquela mulher jamais poderia saber o que ele fizera. Os sinais começaram a se intensificar. Relógios paravam. Documentos sumiam e reapareciam em lugares impossíveis. E nas madrugadas, o som de 3 batidas ecoava em sua porta. Sempre 3. O ceticismo que ele nutria desde a infância começou a se corroer. Mas o orgulho era maior. Eusébio ainda vivia velho e doente, e em suas raras conversas com o filho repetia: "Homem que tem medo de fantasma é homem fraco." Antônio se agarrava a isso como se fosse um escudo. Mas no fundo, a lembrança da mãe e de suas últimas palavras crescia dentro dele como uma voz antiga que sussurrava em silêncio. Tudo que a gente faz volta para ser visto outra vez. Naquela noite, a mesma em que a parte 1 começou, ele beberia demais, ficaria sozinho no escritório e ouviria as 3 batidas pela última vez. Mas naquele instante, ao ver o pequeno Antônio no colégio, sua mãe em prece e a longa estrada de escolhas erradas, ele entendeu o que estava prestes a acontecer. Estava sendo levado de volta não para ser punido, mas para lembrar. E no meio daquela lembrança, a voz de Lígia ecoou novamente vinda de algum ponto invisível. "Agora que sabe onde começou, Antônio, é hora de ver quem você se tornou." A luz ao redor se distorceu. O tempo voltou a correr. E ele foi arrastado, como num turbilhão, de volta à juventude, aos primeiros casos, às primeiras corrupções, e à lenta transformação de homem em sombra. O Tribunal Invisível.
Os dias voltavam a se mover, mas Antônio não estava mais em sua infância nem no escritório. Agora ele via, como se fosse um filme em alta definição, os anos de glória se desenrolando diante de si. Estava novamente em sua sala luxuosa, cercado de móveis escuros, couro caro, relógios de parede que marcavam as horas de cada processo. O nome Vasques e Associados brilhava em dourado na porta de vidro. O cheiro era de poder, perfume caro, café fresco e o leve aroma metálico das canetas tinteiro. Cada detalhe daquele ambiente parecia um troféu. Antônio Vasques havia se tornado o advogado mais requisitado da cidade. Sua frieza era lenda e sua eficiência quase sobrenatural. Dizia-se que nenhum cliente importante havia perdido um caso com ele. E ele mesmo acreditava nisso. O sucesso era o seu altar. Mas o sucesso para ele nunca vinha limpo. Havia acordos ocultos, manipulações de provas, testemunhas compradas, segredos enterrados sob assinaturas. E para cada injustiça cometida, uma sombra se formava ao redor. Ele não percebia, mas o seu escritório, aos poucos, se tornava mais escuro. As luzes pareciam falhar sempre que ele mentia. As plantas morriam sem motivo aparente. Os relógios paravam às 3h03, sempre o mesmo horário. E as vozes começaram a surgir. Primeiro sussurros indistintos como o vento passando por frestas. Depois, nomes. Nomes de clientes antigos, alguns mortos, outros desaparecidos. Eram vozes que o chamavam com respeito, mas também com dor. Certa noite, ao revisar um caso importante, ele ouviu um som nítido. O Antônio Vasques, você ainda acredita que tudo termina aqui? A caneta caiu de sua mão. A sala estava vazia. O relógio parado em 3h03. Ele levantou-se devagar e olhou pela janela. A cidade dormia sob um manto de névoa. Luzes de carros passavam como fantasmas silenciosos. Mas no reflexo do vidro, ele viu algo atrás de si. Uma figura humana imóvel, com o rosto parcialmente encoberto pela sombra. Quando virou, nada havia. O coração disparou, mas ele se recusou a acreditar no que via. E falta de sono. Excesso de trabalho, murmurou. Mas, no fundo, algo começava a ruir. Nos dias seguintes, sua arrogância cresceu como defesa. Começou a humilhar funcionários, romper contratos, brigar com sócios. Dizia que não precisava de ninguém. Mas o que ele não sabia era que o isolamento é a primeira cela do julgamento espiritual. Foi nessa época que conheceu Lígia Duarte, uma jovem estagiária de direito, idealista, de olhos serenos e voz doce. Ela acreditava na justiça, no bem e, acima de tudo, na reencarnação. Tinha o hábito de deixar pequenos bilhetes de reflexão em sua mesa. Em um deles, escreveu: a verdadeira lei é aquela que não precisa de tribunal para ser cumprida. Ele riu quando leu, mas pela primeira vez em anos, sentiu um calor estranho no peito. Era como se a lembrança da mãe ressurgisse através daquela garota. Lígia começou a trabalhar próxima dele, e aos poucos, percebeu as mudanças sutis no ambiente. Um dia, ao entrar na sala, encontrou os papéis de um caso esparramados no chão, e jurou ter visto as folhas se moverem sozinhas. Outro dia sentiu um arrepio forte quando olhou para o espelho da sala de reunião. Atrás de Antônio, uma névoa densa parecia formar rostos. Ela tentou alertá-lo. Doutor Vasques, o senhor não sente que há algo estranho aqui? Ele fingiu rir. Estranho é a sua imaginação, minha cara. O que há aqui é apenas justiça e dinheiro. Mas quando ela saiu, o espelho trincou, exatamente no ponto onde sua imagem refletia os olhos dele. As manifestações se tornavam cada vez mais fortes. Durante uma reunião importante, um cliente, um político corrupto, começou a se engasgar subitamente. Enquanto os outros tentavam socorrê-lo, Antônio viu, por um segundo, o rosto de uma mulher coberta de sangue refletido na mesa de vidro. Era a mesma mulher do caso que ele defenderá anos antes, uma mãe que perderá o filho num acidente causado pelo homem que ele livrou da prisão. Ela o fitava com expressão calma, mas cheia de dor. E antes que ele pudesse reagir, tudo sumiu. A partir desse dia, as noites viraram tormento. Ele tentava dormir, mas sonhava com um tribunal sem juízes visíveis. Apenas vozes. Vozes que diziam: advogado, defenda-se agora. Acordava suando, tremendo, e sempre às 3h03. Começou a beber mais. Evitar espelhos. Evitar dormir. Lígia, preocupada, tentou conversar com ele novamente. Doutor, o senhor já pensou que talvez o que está sentindo não seja apenas culpa? Culpa é invenção de quem não sabe vencer, respondeu ríspido. Ela suspirou. O senhor acha que é livre, mas está preso ao que não quer ver. No dia seguinte, ela pediu demissão. Mas antes de sair, deixou sobre a mesa dele um envelope com uma única folha. Nela havia uma frase escrita à mão.
Um dia, os mesmos que você defendeu vão pedir que o defenda outra vez, mas não diante dos homens. Antônio rasgou o papel e o jogou fora. Mas à noite, quando voltou ao escritório, o papel estava de volta sobre sua mesa, sem nenhum rasgo. E agora havia outra frase em tinta fresca. O julgamento começou. Ele empalideceu. Olhou em volta. Tudo estava em silêncio. Mas sentiu o ar pesado, como se o ambiente respirasse junto com ele. As luzes piscaram. Os relógios marcaram 3h03. E dessa vez ele ouviu claramente. 3 batidas. Lentas. Profundas. Na porta. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou. Quando abriu, não havia ninguém, apenas o corredor vazio e o eco do vento. Mas algo caiu no chão, um dossiê antigo que ele jurava ter queimado anos antes. Era o caso de um cliente que ele ajudara a inocentar, um homem que dias depois tirou a própria vida. Dentro do envelope, um bilhete. Você o defendeu no mundo dos homens. Agora ele o chama no mundo dos espíritos. Antônio recuou, sentindo o chão girar. As paredes pareciam se aproximar. O ar tornava-se denso, quase sólido. E do espelho da sala, rostos começaram a surgir, um a um, como lembranças materializadas. Rostos de clientes, vítimas, testemunhas. Todos o fitavam em silêncio, até que uma voz se destacou fria e serena. Advogado Vasques, o Tribunal da Consciência o convoca. Ele caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. E pela primeira vez chorou. Mas, entre as lágrimas, uma sombra de resignação nascia. Ele sabia que a fuga terminara. Enquanto o relógio continuava parado em 3h03, uma brisa leve percorreu a sala, e o perfume de jasmim preencheu o ar. Era o mesmo perfume de sua mãe. E na penumbra, a voz dela ecoou. Filho, não tema o julgamento. Ele é o começo do perdão. O corpo de Antônio tremeu, e uma luz dourada começou a emergir ao seu redor. Mas logo a cena se distorceu, e ele sentiu-se sendo puxado novamente, não para o inferno, mas para o interior de si mesmo. O tribunal invisível se abria. E ele estava prestes a ouvir a sentença. O Tribunal da Consciência. O som das batidas ecoava em cada canto do escritório. 3 vezes. Profundas, compassadas, como se o próprio tempo marcasse o início do julgamento. Antônio tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O ar estava pesado, úmido, e o cheiro de papel queimado dominava o ambiente. As luzes tremulavam, revelando breves flashes, como lâmpadas de um corredor de prisão espiritual. De repente, o silêncio. Total. Nem o vento, nem o som dos carros na rua. Somente o tic-tac distante de um relógio que não deveria estar funcionando. O ponteiro marcava 3h03. E então, o vidro do espelho da sala começou a se expandir como água. Ondas prateadas se formaram sobre sua superfície, até se abrirem como um portal. Através dele, Antônio viu um salão imenso, iluminado por uma luz dourada que não vinha de lugar algum. Um ambiente sem teto nem paredes, como se o espaço fosse feito de memória e energia. Aos poucos, ele foi sugado para dentro. Quando abriu os olhos, estava de pé no meio de um tribunal. Mas não havia juízes, nem jurados, nem público. Havia apenas figuras translúcidas, humanas e serenas, que o observavam com uma expressão mista de compaixão e dor. Atrás dele, as sombras dos seus atos formavam um rastro espesso, vibrando como fumaça viva. Antônio sentiu o peso de 1000 olhares invisíveis. Não sabia se respirava, se sonhava ou se havia morrido. Mas no fundo de sua consciência, uma certeza o atravessava como uma lâmina. Este é o tribunal da sua alma. Uma voz suave, mas firme, e ressoou ao seu redor. Não vinha de uma pessoa, mas do próprio ar. Antônio Vasques, advogado dos homens. Silêncio. Agora, defenda-se diante da lei que não se escreve em papel. Ele girou o corpo, tentando encontrar a origem da voz. E então as figuras começaram a se mover. A primeira delas, uma mulher, aproximou-se. Era jovem, vestida de branco, e seus olhos tinham o brilho sereno de quem já não sente ódio. Antônio a reconheceu de imediato. Júlia murmurou. Júlia fora uma enfermeira acusada de erro médico. Antônio a defenderá com unhas e dentes, não porque acreditasse nela, mas porque o hospital pagará bem. Ela acabou inocentada, mas um tempo depois tirou a própria vida, consumida pela culpa. Você me defendeu diante dos homens, disse ela com voz calma, mas nunca me ouviu diante da verdade. Ele quis falar, justificar-se, mas a voz não saía. Atrás dela surgiu outro rosto, Eduardo, o motorista que atropelara uma criança. Antônio o livrara da prisão manipulando testemunhas. Eu acreditava que o Senhor era um salvador, disse Eduardo. Mas o Senhor só me ensinou a fugir, e eu fugi de mim mesmo até o fim. A cada rosto que surgia, uma lembrança o golpeava.
Um homem que desviara verbas, uma mulher que mentiu em juízo, um político que riu diante da tragédia das vítimas. E em cada um deles, havia uma dor que Antônio agora sentia como se fosse sua. O salão parecia vibrar com as emoções reprimidas. Imagens se projetavam no ar. Cenas vivas de suas audiências, mentiras, manipulações. Cada palavra sua, dita com orgulho e soberba, agora retornava como eco acusador. Então, algo mudou. Uma luz dourada desceu do alto, e uma nova presença se aproximou. Era Lígia, mas não como ele lembrava. Ela estava vestida de branco, envolta por uma aura luminosa, e seu olhar era puro, compassivo. Lígia, sussurrou ele. Você morreu? Ela sorriu com ternura. Não, Antônio. Estou aqui como instrumento. Vim para te ajudar a compreender. Ela ergueu a mão, e uma névoa de energia se formou entre os dois. Dentro dela surgiu uma imagem, Helena, sua mãe. O mesmo rosto sereno, o mesmo perfume de jasmim. É meu filho, disse a voz dela, suave como lembrança. A justiça divina não pune. Ela ensina. Eu não sabia o que fazia, mãe. Sabia sim, respondeu ela com doçura. Mas ainda pode reparar. As figuras espirituais se aproximaram, formando um círculo ao redor de Antônio. Lígia estendeu a mão e tocou seu peito. Um clarão dourado se espalhou. E então ele viu, não com os olhos, mas com a alma, o rastro de dor que deixará pelo caminho. Viu crianças chorando, famílias destruídas, vidas desviadas por causa de suas decisões. Mas também viu momentos em que poderia ter escolhido o bem e não escolheu. E percebeu, o verdadeiro inferno é a consciência desperta. Ele caiu de joelhos, as lágrimas queimando o rosto. Eu quero reparar, sussurrou. Eu quero consertar tudo. A voz de Lígia soou, doce e firme. Então aceite o julgamento. Veja o que ainda precisa ser visto. De repente uma nova imagem surgiu diante dele. O homem do dossiê, o empresário que ele inocentara e que dias depois se suicidou. O espírito aproximou-se sem raiva. Você me livrou da prisão, Antônio, mas me condenou à culpa. Eu tirei minha vida, e você se condenou comigo. Eu não sabia, balbuciou o advogado, soluçando. E agora sabe. O espírito colocou a mão sobre o ombro dele. Instantaneamente uma corrente de luz atravessou seu corpo, e Antônio viu, com nitidez, o instante da morte do homem, o arrependimento, a dor, o pedido de perdão. E pela primeira vez sentiu pena verdadeira. O tribunal começou a desaparecer lentamente. As figuras se dissipavam em luz, uma a uma. A última foi sua mãe. Antes de sumir, ela disse: o julgamento termina quando o arrependimento começa. Lígia sorriu e se afastou, sua figura dissolvendo-se no brilho dourado. E Antônio, agora sozinho naquele vazio luminoso, sentiu uma paz que jamais conhecera. Não havia mais vozes nem acusações. Apenas o eco distante de sua própria respiração. Mas antes que a luz o envolvesse por completo, uma nova voz ecoou, e a mesma voz sem corpo, firme e divina. A reparação começa onde a culpa termina. Retorne, Antônio Vasques. Ainda há vidas a defender, não nos tribunais dos homens, mas nos da alma. A luz o consumiu, e ele sentiu o corpo leve, quase translúcido. E então, tudo escureceu. O som do relógio voltou. 3h04. Pela primeira vez, o tempo havia andado. A sentença da alma. O primeiro som que Antônio ouviu foi o bater compassado da chuva. Pingos suaves contra o vidro do escritório, como dedos delicados chamando-o de volta ao mundo. Abriu os olhos lentamente. O corpo estava pesado, frio, a cabeça encostada sobre a mesa de madeira. Documentos espalhados ao redor, uma garrafa de uísque tombada, a luz do abajur piscando. Por um instante não soube onde estava, o tribunal, as vozes, o brilho dourado ainda pareciam reais demais para serem sonho. Mas quando ergueu o rosto, algo chamou sua atenção. O relógio. Os ponteiros marcavam 3h04. Ele sorriu cansado. Era o primeiro sorriso verdadeiro em anos. O escritório, antes escuro e sufocante, agora parecia diferente. A luz da manhã começava a entrar pela janela, dissolvendo as sombras. O ar estava mais leve, e no canto da sala, sobre a cadeira onde Lígia costumava sentar, havia um ramo de jasmim. O perfume suave se espalhava como um abraço invisível. Antônio passou as mãos pelo rosto, ainda trêmulas. Olhou para os papéis, contratos, processos, cifras, mentiras. Tudo aquilo, que antes significava poder, agora parecia morto. Levantou-se devagar e foi até o espelho da sala. O vidro antes trincado estava inteiro. Mas o que viu refletido não era o mesmo homem. Os olhos estavam diferentes, cansados, mas limpos. Havia algo novo ali, humildade. Por longos minutos ficou parado diante do reflexo, tentando compreender o que acontecerá.
Lembrava-se de cada rosto, de cada voz, de cada sentença pronunciada no tribunal espiritual. Tudo estava gravado dentro dele como fogo que purifica. E então, sem pensar, falou em voz alta, olhando para si mesmo. Eu aceito. Naquele instante, uma sensação profunda de alívio o percorreu. Era como se o peso de uma vida inteira se desmanchasse no ar. Sentou-se e começou a escrever. Mas desta vez não eram defesas jurídicas. Eram cartas. Cartas para as famílias que havia prejudicado. Cartas de confissão, de reparo, de arrependimento. Em cada linha, uma prece. Em cada palavra, um pedido silencioso de perdão. Nos dias seguintes, vendeu o escritório. Doou quase tudo que possuía, móveis, dinheiro, bens. Foi trabalhar de forma voluntária em um centro de atendimento jurídico gratuito, onde atendia pessoas pobres, desesperadas, gente que jamais teria voz diante de um juiz. Lá, reencontrou a verdadeira justiça. Aquela que não cobra, mas compreende. A que não absolve, mas ensina. Certa tarde, ao sair do trabalho, passou por uma praça onde crianças brincavam sob a chuva. Uma delas correu em sua direção, escorregou e caiu. Ele se abaixou para ajudá-la, e quando a levantou, viu o mesmo olhar que tivera em criança, o mesmo olhar assustado diante da morte da mãe. Sorriu e disse: "Está tudo bem. Nada termina, está ouvindo? Às vezes, só muda de forma." A menina sorriu e correu de volta aos amigos. Antônio ficou ali, observando a chuva cair sobre as árvores, sentindo a vida pulsar novamente. Naquela noite, deitado em sua cama simples, olhou para o teto e murmurou: "Obrigado, mãe. Obrigado, Lígia. E obrigado aos que me julgaram." O sono veio leve, silencioso, e com ele um sonho. Estava novamente no Tribunal Dourado. Mas agora não havia dor, nem medo. As figuras espirituais o observavam em paz. Helena, sua mãe, sorria. Lígia estava ao lado dela, envolta em luz. A voz celestial, a mesma do julgamento, soou uma última vez. "Antônio Vasques, a sentença está cumprida. Não foste condenado, foste chamado. Porque a justiça divina não pune, desperta." Ele estendeu as mãos e a luz o envolveu. Mas desta vez ele não foi levado. Apenas sentiu que algo dentro dele se acendia, um brilho novo que o ligava ao propósito de servir. Acordou com o sol tocando seu rosto. Era um novo dia. E pela primeira vez, Antônio Vasques não era advogado de ninguém. Era apenas um homem em paz. Se esta história tocou seu coração, se em algum momento você sentiu arrepio, emoção, ou vontade de refletir sobre a vida, o perdão e a justiça divina, então inscreva-se neste canal. Aqui cada história é mais do que uma narrativa. É um espelho da alma, uma oportunidade de compreender o que há além do véu da matéria. Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir. E permita que essa mensagem alcance outros corações que também buscam despertar. Porque o que nos une aqui não é o medo da morte, mas o desejo de compreender a eternidade da vida. Inscreva-se, ative as notificações, e venha conosco desvendar os segredos de vidas passadas.